Oi, pessoal. Estamos aqui em mais um Rio Info 2020. Nesse ano, numa reinvenção, nós fomos o melhor evento de TI do país nos últimos 18 anos e nos reinventando, fazendo esse primeiro evento totalmente online, né? Já criamos uma série de atividades durante as semanas, aí, uma série de eventos todos online, e estamos aqui gravando, conversando e trocando ideias sobre Covid e tecnologia. Aqui com os convidados muito especiais, nós temos aqui o Cláudio Guzella, da NDevida, nós temos o Francisco, da Hyperflow, temos o Fernando Bosa, da Reddor, e o Paulo Braga, da RioSoft, colega, companheiro da coordenação da Rio Info também. Então, nós vamos começar, vou pedir que cada um aqui se apresente e nós vamos depois fazer a apresentação, a palestra de cada um. Tá ok? Cláudio, pode começar. Boa tarde a todos. Meu nome é Cláudio Guzella, eu sou engenheiro eletrônico, sou o CEO da NDevida, uma plataforma onde nós trabalhamos hábitos e comportamentos melhores nas empresas. E aqui eu tenho uma oportunidade de ouro aqui na Rio Info de apresentar uma funcionalidade nova da nossa plataforma, que é justamente uma forma que nós mapeamos como as pessoas são afetadas pela pandemia e como as empresas podem utilizar esses dados para tomarem ações mais proveitosas para os usuários e na mitigação de riscos trabalhistas. Legal. Francisco? Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Francisco Araújo. Eu sou um antropólogo que acabou indo estudar ciência, tecnologia e negócios, então tenho um posicionamento aí um pouco diferente. Hoje eu dou aula de inovação no IBMEC. Sou professor também na área de inovação e impacto social lá na Singularity University. Sou guest speaker, né? Vou lá de vez em quando. Além disso, eu represento uma empresa chamada Amy, que é uma empresa que começou a aplicar inteligência artificial para a área de saúde ainda em 2015. De lá para cá, a gente desenvolveu diversos cases em diferentes países. Então, a gente tem know-how não só no desenvolvimento dos algoritmos, mas na aplicação, na prática, na operacionalização das políticas públicas em torno do uso de inteligência artificial. Então, eu acho que a gente está trazendo um case bem interessante aqui hoje. Obrigado, Paulo, pelo convite. Um prazer estar com todos os demais também. Legal. Fernando? Olá a todos, eu sou Fernando Bosa, sou médico, sou pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz e do Instituto DOR, sou especialista em UTI e em doenças infecciosas, trabalho com epidemia já há vários anos e vou conversar com vocês sobre uma iniciativa que eu tive a oportunidade de ser um dos idealizadores, chamada Dados do Bem, que foi uma iniciativa que surgiu durante a pandemia, que tem um aplicativo bem legal, que ajuda do ponto de vista do gerenciamento, identificação e dados relativos à testagem, tanto em PCR quanto em sorológico, tem um BI bem legal. Então, vou conversar com vocês um pouquinho sobre isso. Legal. Braga? Boa tarde, meu nome é Paulo. Eu sou coordenador do Rio Info já há alguns anos, também consultor da RioSoft, da onde vem meu contato aqui dentro, participando desse programa. Normalmente eu não participaria, porque eu não estou nesse perfil de área médica, mas como o Paulo me convidou, eu vim aqui para dar a minha visão de dentro do problema. Eu passei um mês internado com Covid, 12 dias no respiração artificial. Depois, quando acordei, deu para ter uma vivência que eu imagino não é muito comum, já que nós que tivemos o formato grave não somos maioria, graças a Deus. Somos uma boa minoria e sobreviver a isso tudo me deu uma visão de dentro para fora desse problema aí. Então, o Paulo me pediu para vir aqui para dar uma palavrinha depois que eu vi o conteúdo de vocês todos. Estamos aí.
Legal. Obrigado. Bom, eu sou o Paulo Milé, sou um dos Prazer. diretores da RioSoft, um dos coordenadores da RioInfo. Minha formação original é matemática, uma pós-graduação em administração pública na FPV. Depois mergulhei nos programas da qualidade, gestão, qualidade total, ISO 9000, e misturando aí tecnologia, gestão e pessoas. E nos últimos 25 anos sou um especialista em educação à distância, mergulhado aí nessas atividades e trocando experiências. E aqui na RioInfo, a gente gosta de trazer tecnologia, cruzar tecnologia com negócios e dizer sempre que a tecnologia é transversal e a tecnologia está aí para servir o ser humano, né? Então, a gente gosta de trazer essas experiências aí complementares. Vai ser certamente um bom painel, uma boa discussão aqui. Tá bom? Na sequência, nós vamos ouvir a apresentação do Cláudio, depois do Francisco, depois do Fernando. E o Braga vai comentar depois cada um deles. Vamos trocar, nós temos aí mais ou menos 1 hora de bate-papo para conversar. Cláudio, está com a palavra. Opa, vamos lá. Compartilhando a tela. Então, a ND Vida, ela é uma empresa que durante 3 anos nós mapeamos algumas milhares de pessoas dentro dos nossos clientes, como eram os hábitos e os comportamentos, e levantamos a expertise de conseguir colocar essas informações, que são informações comportamentais, de como as pessoas vivem e de onde elas precisam ser trabalhadas, dentro de banco de dados, e com isso criar inteligência para que nós pudéssemos fazer interferências online nessas pessoas, e temos alguns casos de sucesso, com redução de custo de plano de saúde, fazendo as pessoas serem mais produtivas. Quando entrou a pandemia e a gente começou a ver os nossos clientes fazendo algumas medições ou preocupados com as coisas, nós vimos que as pessoas tomavam poucas informações. E é muito difícil, às vezes, para uma empresa entender uma pessoa que está sendo afetada por um processo totalmente externo, ainda mais quando as pessoas estão totalmente externas, como hoje, abruptamente colocadas nessa situação. Então, nós criamos uma forma de trazer esse conhecimento para as empresas. Eu vou agora passar isso de etapa por etapa. Uma coisa que é importante hoje é entender qual é a responsabilidade da empresa, né? Então, em abril, o STF tomou uma decisão onde ele dá para o empregador o ônus de provar que ele fornece tudo o que é necessário para um trabalho saudável. E hoje, o problema do trabalho saudável é definir o que é isso, porque não se trata apenas de você trazer uma pessoa, e sim de você estar controlando, às vezes, milhares de locais que você não sabe o que tem lá dentro, que é a casa das pessoas. E o que acontece com isso é que ações como danos morais, medicamentos, começam a ser alegadas como problemas de local de trabalho. Porque o home office agora é formalmente um local de trabalho. Algumas empresas realmente não têm mais um local de trabalho. E a maneira das empresas se defenderem disso, ou seja, também conseguirem apoiar essas pessoas que estão nos vários locais, é ter dados. Sem dados, tudo passa a ser um achismo. Às vezes se toma decisões porque uma rede social comenta muito um assunto, ou eu vi numa live. E a pandemia, ela afetou todo mundo de uma maneira muito diferente. Então, tem pessoas mais estruturadas, menos estruturadas, já com problemas, já sem problemas, com pessoas de idade, sem pessoas de idade, com criança, com escola, sem escola. A quantidade de variáveis é muito grande. Então, isso que acontece? As empresas começaram a tomar decisões que não foram as melhores. E aí a gente já tem o seguinte mapa. Existe até na Justiça Trabalhista hoje o que se chama de termômetro Covid-19, onde a Justiça ela dá prioridade para ações que têm alegação por pandemia. Então, por exemplo, aqui nós temos um mapa. O Brasil, no final de agosto, ele tinha 90 mil processos trabalhistas já, em função da pandemia. Acima de 6 bilhões já pedido em causas. São Paulo tinha mais de 21 mil ações e o Rio de Janeiro quase 8 mil. Ações em São Paulo, na média de 100 mil reais, e no Rio de Janeiro de 70 mil reais. O que são essas ações? São pessoas que, de alguma maneira,
se sentiram prejudicadas por ações tomadas durante a pandemia, ou por alguma ação que a empresa tomou, por necessidade ou sem necessidade, mas que de alguma forma está indo a julgamento. E outra coisa que é importante, quando a gente fala de ter dados, a gente tem que ter a autorização das pessoas para ter dados. Então, aí nós temos que levar em conta uma coisa que agora é uma realidade, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, quando nós falamos que a empresa tem que ter dados das pessoas, esses dados têm que ser autorizados. Claramente autorizados e autorizados para fazer o quê? Então, nós criamos um processo onde a primeira fase é a autorização, onde o usuário ele cai numa página, antes de ele responder qualquer pesquisa, fazer qualquer coisa, onde ele é informado que os dados dele serão compartilhados com o seu empregador. E aí ele tem que clicar num checkbox que vai dizer, que vai abrir para ele a entrada nessa funcionalidade de passaporte Covid. Ou seja, a partir desse momento, o empregador pode ver todas as respostas, todos os dados com conexão pessoal, para poder tomar ações preventivas, que muitas vezes é manter aquela pessoa em casa ou dar um suporte especial para aquela pessoa. O que acontece normalmente é que as empresas conseguem ver assim essas três coisas, mas normalmente menos do que uma. Então, são as perguntas básicas. Você mora com alguém do grupo de risco? Você é do grupo de risco ou você está com Covid? Então, o que acontece? Na verdade, nem o grupo de risco, às vezes, é muito bem definido. Então, a empresa não sabe a cintura abdominal da pessoa, a empresa não sabe se o cara é hipertenso, a empresa não sabe se o cara é asmático, se ele é obeso. Normalmente, a empresa sabe a idade. Então, de tudo isso aí, muitas vezes as decisões não são tomadas apenas pela idade. O cara é mais que 60, menos que 60. E daí acontecem coisas complexas que não são levadas em conta, como a vida da pessoa está abalada. Aí o que nós fizemos? Nós conseguimos colocar a divisão da vida da pessoa em 4 pilares. Então, nós testamos a pessoa no lado social, que é a relação dela com a sua família. Então, aí nós vemos, tem filho menor, por exemplo, a lei brasileira é diferente da Europa. Aqui, se você tem um filho com menos que 18 anos, você não pode deixar ele em casa. Pela lei, você está abandonando o menor. Em Portugal, 16 anos. A pergunta lá é, você tem filhos menores que 16? Aqui não, você tem que saber se o cara é menor de idade. Então, o cara tem filhos menores? Não tem? A escola vai voltar, não vai voltar? Você pode suportar o filho em casa? São informações que a empresa não faz nem ideia. Então, a gente trata isso como um pilar social. Depois é a própria individualidade. Eu tenho medo de voltar? Que tipo de transporte que eu uso? Eu me sinto bem voltando? Eu estou sendo produtivo em casa ou no local de trabalho? Eu me mando ficar em casa, mas eu não rendo em casa. Isso me deixa nervoso, me causar um problema de saúde mental. Então, as interconexões dessas coisas são muito importantes. O terceiro pilar é o risco epidemiológico, o risco Covid mesmo. Se a pessoa fez teste, não fez teste, como se manteve na quarentena, conviveu com alguém do grupo de risco, mora com alguém do grupo de risco, como que é isso em relação efetiva ao vírus. E o quarto pilar é a saúde mental e física. A pessoa perdeu massa muscular, ela está mais parada, ela está bebendo mais socialmente, ela está descarregando a ansiedade, ela teve ansiedade, ela procurou um psicólogo, ela teve algum problema de saúde, ela procurou médico. E aqui nós encontramos, ela teve luto, nós encontramos casos assim. A pessoa procurou médico, mas teve medo de sair de casa, morreu alguém, não pôde ir no velório, ficou nervosa, está ansiosa, o psicólogo não atende, não tem nenhum programa. Então a coisa se divide desde a pessoa que não tem nada até a pessoa que tem muita coisa. E informações que estão espalhadas dentro das casas, ou seja, para a empresa é um mar de informações desconhecidas. E a lei fala que ela é responsável pela segurança da qualidade de vida da pessoa no local de trabalho. Envolve tudo isso. Aí, com base nisso, o que a gente fez? A gente acabou criando um mapa que nós chamamos Passaporte Covid, onde a gente mapeia as pessoas como cores. Então, a empresa tem uma visão num heatmap, que é essa parte aqui primeira colocada. Então, aqui nós temos os pilares
e as pessoas são classificadas por cores, desde o verde até o vermelho. Então, o verde é eu posso vir ao trabalho sem nenhuma restrição, o amarelo é praticamente sem nenhuma restrição, o laranja requer alguma atenção e o vermelho é recomenda-se não voltar agora ou que se tenha uma atenção especial para essa pessoa. E aí nós trabalhamos com geolocalização, vemos quem precisa de apoio psicológico ou não, e a pessoa clicando aqui, todos esses pontos são interligados. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma visão populacional. Quando eu arrasto, aqui está numa apresentação apenas, mas quando eu arrasto, eu tenho o mapa da empresa inteira. Aqui, por exemplo, eu cliquei no amarelo, eu vi quem são as pessoas, tem uma faixinha verde pequenininha aqui, são poucas que são só verde, mas aqui eu vejo os usuários sem restrições. Então, esses usuários, em nenhum dos pilares, tem restrição nenhuma. Então, se eu preciso chamar essas pessoas, alguém para o trabalho, essa é a turma ideal. Se eu vou mandar fazer teste, essa é a turma que, se tiver boa, pode vir, que não tem nenhum problema pendurado, que não seja efetivo do risco Covid. E mesmo que eu vá ficar em casa, essa é uma turma que está totalmente adaptada, não está precisando de nenhum suporte. Depois, se eu tiver um problema com alguém, por exemplo, por que essa pessoa aqui está laranja na saúde física e mental? Eu clico no nome da pessoa, eu tenho acesso a todas as respostas dela, como essa pessoa está. Então, se o RH precisa fornecer para essa pessoa algum apoio, se o RH está pensando em contratar serviços de apoio, com isso ele consegue mapear quais são os serviços necessários com mais precisão, sem ficar comprando serviços direto pelo headcount. Então, eu vou comprar um programa de saúde mental, eu tenho 2.000 funcionários, eu vou pagar para 2.000 para alguns usarem. Eu vou pegar um médico para fazer um suporte de telemedicina, eu vou pagar para todo mundo para alguns usarem. Com isso, eu consigo mapear a porcentagem da minha empresa que precisa de algum programa ou não. Depois, uma coisa que é muito importante é o meio de transporte. Eu clico aqui, eu já vejo automaticamente quem vem de ônibus, quem vem de motocicleta, quem vem de carro, quem vem a pé, quem vem de bicicleta. E no caso específico do transporte público, o tempo no transporte é importante. Então, se eu tenho uma pessoa que mora a 15 minutos do emprego, uma que mora 2 horas, é melhor que eu venha com a de 15 minutos. A de 2 horas demora muito mais, ela fica muito mais tempo exposta. Agora, como que eu sei isso com um clique? Porque previamente isso foi cadastrado e está interligado dentro do BI. Então, aqui estão as pessoas que utilizam ônibus. E como o perfil dela se divide. Eu vejo que tem algumas pessoas com risco Covid. Eu vejo que na individualidade não tem nenhuma pessoa em vermelho. Então, eu consigo mapear onde está o risco vermelho, aquelas 3 situações. Eu tenho pessoas no grupo de risco, eu sou do grupo de risco, ou eu tenho Covid, aparecem automaticamente aqui em vermelho. Então, eu consigo separar. Se eu tenho que trazer pessoas que vêm de ônibus, eu já consigo separar quem são as pessoas que apresentam menos risco. Depois, a gente tem a geolocalização, onde nós cadastramos a empresa e suas filiais. Aqui eu cliquei na empresa em Brasília, eu abri a filial em Brasília, que tinha pouca gente. Mas aqui eu vejo que tem uma pessoa que tem 2 vermelhos. Eu tenho uma pessoa que está totalmente verde e amarelo. Então, eu consigo tomar decisões baseadas em geolocalização. Eu tenho empresas em áreas que estão piores, áreas que estão melhores, pessoas que são mais abaladas, menos abaladas. Depois eu consigo ver, por exemplo, pelos pilares. Eu clicando em qualquer parte das pizzas, eu separo as pessoas. Então, aqui eu cliquei no risco Covid. Eu tenho todas as pessoas que deram vermelho no risco Covid, por exemplo, aqui, ó, que fazem parte do grupo de risco. E imediatamente eu sei qual é a parte que eu não posso trazer nesse pilar específico. Depois, a gente também hoje fala muito em saúde mental. Nós perguntamos se a pessoa precisa de apoio. E aqui nós temos as pessoas que precisam de apoio mental. Então, quando eu clico aqui, eu mostro as pessoas que já falaram que estão precisando. Por exemplo, muitas delas já precisaram durante a pandemia e não conseguiram sair de casa, não conseguiram marcar alguma coisa. Aí a empresa pode tomar decisões de apoio bastante específicas. E aqui nós temos esse mapeamento, nós fazemos em janelas. Então, por exemplo, ninguém sabe quando vai acabar. Ninguém sabe se vai ter uma vacina no fim do ano,
se ela vai estar efetiva em março, ou até onde a gente vai ficar com esse problema. Então, a empresa pode ter que tomar decisões em várias datas. Então, nós fazemos a pesquisa, determinamos uma data, e a empresa pode relançar a pesquisa, demora 4 minutos para ser feita. Ela pode relançar dali 15 dias, dali 20 dias, só pedir para os funcionários ou funcionários de uma filial ou de uma planta responderem. Aí ela mapeia de novo e toma a decisão em cima do último mapa. E é isso aí. Com isso aí a gente consegue dar para a empresa uma ferramenta de alta gestão, onde rapidamente a alta gestão pode tomar decisões e descer até o ponto do apoio individual pelo RH. É uma ferramenta muito boa, muito ampla para todas as empresas e mapeia coisas que elas não têm como saber, elas são responsáveis, ao ponto de terem muitos processos trabalhistas já. É isso aí. Está dado o recado. Cláudio, excelente. Muito, muito interessante. Mais tarde a gente já tem umas perguntas para você aqui. Mas vamos lá, Francisco, sua vez. Microfone. Maravilha. Acho que foi uma sorte minha falar depois do Cláudio. Porque eu acho que tem muitas semelhanças, apesar da gente estar muito mais focado para o público, para a área pública do que para as empresas. Então tem aí uma diferença. Mas tem alguns conceitos similares. Então vai ser muito prazeroso apresentar aqui agora. Então deixa eu compartilhar minha tela com vocês rapidamente. Vocês enxergam bem? Tá legal. Perfeito. Então, eu estou aqui hoje representando a Hyperflow. A Hyperflow é uma empresa que atua em diversas áreas: meio ambiente, agronegócio, saúde pública, educação, cidades inteligentes, governo e governança corporativa. A gente atua sempre com tecnologia e sempre pensando no lado humano também, muito profundamente. A gente tem um trabalho bem desenvolvido na área de Future Studies e uma das coisas que a gente faz é trazer empresas que já estejam gerando a disrupção ou já estejam gerando impacto positivo em outros lugares para o Brasil. Um dos casos mais maduros que a gente tem hoje é o caso da EME, que quer dizer Inteligência Artificial e Epidemiologia Médica, que foi uma empresa que, aí, Inteligência Artificial e Epidemiologia Médica, a gente, é importante dizer, está desenhando uma parceria com a TO Brasil, e foi assim que a gente veio parar aqui. Na verdade, estamos desenhando uma parceria com o Roberto Monteiro e com o Guilherme Sampaio. Eu acho importante dizer, a gente ter essa parceria faz a diferença para a gente na entrada do mercado brasileiro, em termos de ter toda uma estrutura aqui. Nosso primeiro produto, e que eu, assim, em outro painel, tive a oportunidade de falar sobre ele, foi o produto da dengue, que a gente começou a desenvolver ainda em 2015. Foi uma entrada muito inteligente na área de epidemiologia com inteligência artificial. Porque um mosquito é um algoritmo muito simples, é um vetor mais ou menos fácil de mapear. Uma pessoa é um vetor bem mais difícil. Ocorre que, como a gente já vem estudando epidemias desde 2015 e vem operacionalizando isso em diferentes países, a gente teve a oportunidade de ir aprendendo tudo que era necessário para, nesse momento, estar ultra preparado para pegar de frente um desafio como o Covid. Tem uma galera que começa agora a bolar as coisas e tal, e é muito legal que tenha mais gente entrando, mas a gente traz essa experiência, que é muito bacana. Então, assim, dando um super resumo, que hoje não é meu tema da dengue, a gente, quando trouxe o pessoal em 2015 e começou a mapear lá a região 3.3, a gente fazia previsões desse tipo aqui, cada círculo desse representa mais de 2 casos da doença. A gente avaliava 276 variáveis diferentes, sendo só 4 imputadas pelo governo, o resto todo veio sendo automatizado, e a gente conseguia prever com acima de 80% de acerto, tanto falso positivo quanto falso negativo. Então, a gente dizia exatamente onde a gente teria mais de 2 casos, considerando bairro, rua e também onde a vigilância deveria atuar. Com isso, a gente ajudou a notar, por exemplo, o surgimento da Zika. Ganhamos um monte de prêmio, né? Aí ganhamos lá o prêmio da Clinton Foundation, o cara recebendo diretamente das mãos do Clinton. O Pistoia Alliance, que é um prêmio muito importante na área de saúde do King's College, que é um prêmio que a galera dá pesado em saúde. Ganhamos o prêmio em Harvard, dos 8 principais empreendedores da área de saúde do ano, do MIT, convite para a ONU, está lá o DESE com a Angela Merkel, viraram verdadeiras celebridades depois de 2015.
Foi muito legal, assim, um trabalho que começou no Brasil, teve todo esse destaque. E a gente não parou por aí. A gente começou a ser chamado para diversos países, né? Principalmente a Malásia, porque tem alguns dos fundadores lá, mas também Filipinas, também trabalhamos no Sudeste Asiático, junto à JICA, que é uma agência do governo japonês, junto a empresas privadas também, como a Prudential e outras, as seguradoras. E aí começamos a desenvolver outras coisas em saúde, como mapeamento de desenvolvimento de resistência antimicrobiana por via de inteligência artificial. E a gente estava trazendo eles para o Brasil com o Ergo, que é essa plataforma da dengue, quando a gente foi repentinamente atropelado pela pandemia. Eles foram atropelados antes da gente, porque eles estão lá na Ásia. E eles já tinham um contrato guarda-chuva com o governo da Malásia. Então tiveram a chance de começar a desenvolver desde o início. Então tem 2 principais produtos que eu quero apresentar para vocês hoje. Um que é a Cura, que é a plataforma de monitoramento da Covid, e as Tracing Technologies, que são as tecnologias que a gente usa para fazer mapeamento em tempo real dos usuários. Então, falando um pouquinho das Tracing Technologies, a gente já tinha desenvolvido a plataforma e começou a desenvolver modelos de como fazer o tracing dos usuários via celulares, né? Via Bluetooth dos celulares. A gente começou usando dados telefônicos, evoluiu para Bluetooth, bastava o cara baixar um aplicativo e ligar lá. Mas mesmo na Malásia, que é um país com uma população altamente disciplinada e ordeira, por assim dizer, que segue assim, o que o governo manda, também porque o governo não é um governo tão... é um governo mais forte que o nosso, digamos assim, consegue se colocar, faz com que as pessoas façam o que ele pede, mas mesmo assim, o índice de pessoas que baixou o aplicativo na província onde a gente começou a testar isso, que é Selangor, a maior província de lá, foi muito baixo. Então a gente começou a desenvolver outros métodos. E o método que surgiu foi o Selancash, que ao invés de atuar junto a cada usuário, ele atua junto aos locais de comércio, aos principais hubs de transmissão. E aí você usa o QR Code, é um método razoavelmente simples em termos da sua operacionalização. O tipo de análise que a gente faz desses dados é muito complexo, mas o que acontece é que as pessoas, para comprar, elas precisam usar esse aplicativo, ou podem usar mensagem de telefone, se não tiverem o smartphone. Todas as pessoas que passaram no mesmo horário dentro do mesmo estabelecimento são monitoradas. Se alguma delas se descobre que alguma delas tem Covid, todas as outras são avisadas e recebem um protocolo de testagem preliminar. Então isso, depois que a curva da Malásia baixou, isso impediu que ela voltasse a subir. A gente mapeou diversos casos que estavam surgindo e conseguiu pegar antes da hora. Então é uma plataforma super simples. Você bota lá no comércio, passa o QR Code, ele manda, ele clusteriza isso, e aí as análises eu vou entrar um pouco mais quando a gente entrar no próximo produto. Mas funcionou super bem, isso está funcionando em 100% do comércio lá de Selangor, foi uma medida governamental, né? E a gente tem muitas análises bastante interessantes que a gente faz com isso. A gente descobre quais locais, por exemplo, deveriam sofrer intervenções em sua configuração física, que estão acabando gerando mais contágio e assim por diante. Aí, aqui tem a primeira plataforma, que é a plataforma Cura, que é uma plataforma baseada em machine learning, que ela faz previsão de espraiamento da epidemia. Ela faz previsão das curvas, ela analisa as curvas epidemiológicas, considerando os fluxos de pessoas por dentro da cidade, e considerando as microáreas, não só considerando uma curva para o Rio de Janeiro como um todo. Ele vai considerar o Botafogo de uma forma diferente da Barra da Tijuca, e ela vai fazer a análise de todos esses diferentes lugares em tempo real. Isso aqui deu base para um projeto que se estabeleceu lá, que é do MCO, que é o Movement Control Operations, ou seja, operações de controle de fluxos, que é uma espécie de lockdown dinâmico. Você impede que as pessoas saiam de determinadas áreas que estão bombando em Covid durante determinado período. E com isso também eles tiveram um case muito legal. Importante dizer que o case da Malásia foi extraordinário. Você pega todos aqueles países ricos, né, mais ricos do Sudeste Asiático, e que tiveram, assim, no início da pandemia, estava todo mundo falando deles, que tinham poucos casos, e a Malásia começou com... horrível, né? Estava lá do lado da China, começou com a curva lá em cima, foi um dos países que conseguiu fazer uma virada mais impressionante. Diferente de outros cases de sucesso, como Nova Zelândia, onde a coisa nem bem chegou a entrar.
Lá é um caso onde a coisa entrou e virou muito rápido. Então, é um caso que merece ser olhado com cuidado. Em que 3 pontas a gente atua? Identificar e classificar futuras áreas de surto. A gente identifica para onde a epidemia tende a evoluir. Ponto número 2, encontrar e proteger os mais vulneráveis. A gente olha nessas áreas para onde a epidemia tende a migrar e vê quem são as pessoas mais velhas que estão ali, quem são as pessoas que têm outras comorbidades, cardiopatia, diabetes e assim por diante. E a gente automatiza o rastreamento através daquelas tracing technologies e múltiplas outras plataformas que permitem que a gente use chatbots para conversar com a pessoa. Você está em tal área, tome cuidado, se sentir tal coisa, busque, você tem acesso prioritário à testagem. Futuramente, a gente pode fazer a mesma coisa para a priorização de quem vai ou não vai receber a vacina, né? É difícil supor que vai ter vacina para todo mundo. Como é que a gente vai priorizar? Um algoritmo desse aqui, então muito parecido com aquilo que o Cláudio vinha mostrando dentro das empresas, né? Aquela análise pessoal, só que pensando no público da cidade, óbvio que com uma quantidade de dados menor, que são os dados que a gente consegue em bancos de dados públicos, e aí a nossa próxima palestra aí sobre dados do bem, acho que vai ajudar bastante, inclusive nesse lado. Então, dashboard de classificação de área de risco, análise de vulnerabilidade e alcance, rastreamento automático do contágio, são as principais pernas. A gente, com isso, faz o lockdown dinâmico, automatiza o rastreamento, gerencia fluxo de pacientes, gerencia sobrelotação de hospitais. Isso foi muito importante lá na Malásia, a gente via a sobrelotação que ela ia acontecer em qual hospital com antecedência e podia se preparar para ela. Está aqui algumas das telas, né, que a gente usa, a plataforma está bem bonitinha, tem as curvas epidemiológicas, por região, tem ali no mapa os clusters todos, aqui os picos da doença, o rate de contaminação, aqui o modelo SER, que é um modelo bastante usado nessa área. Aqui vocês vão ver leitos versus evolução da doença. Então, na linha pontilhada, de repente, vocês veem um aumento de leitos. Foi a curva do aumento de número de casos da doença que motivou o aumento de número de leitos em diversas regiões diferentes. Leitos e leitos de emergência. Aqui, a classificação de risco por região. Então, a gente vai olhar exatamente por rua, por bairro, por, muitas vezes, quarteirão, e dizer quais são aqueles que estão com mais e menor risco e olhar qual é aquela população de risco lá dentro, qual é o tamanho dela. Alguns outros gráficos de cluster da doença. E aqui uma comparação da Malásia com outros lugares. Eles recebem briefings com infográficos como esse semanalmente. Tem uma equipe que trabalha com eles o tempo todo, mostrando e pensando a política pública junto. Não é só a tecnologia, é tecnologia com epidemiologistas de primeira categoria que fazem briefings semanais e que atuam. E por isso o caso de sucesso da Malásia foi tão impressionante. Assim como a gente levou a tecnologia da dengue para outros lugares, nosso plano agora é levar também essa tecnologia do Covid para outros lugares e principalmente para o Brasil, que foi onde tudo começou, onde a gente fez o nosso primeiro grande teste lá com a dengue. Nosso objetivo é entrar aqui agora com isso e poder ajudar governos e estados a lidar com as próximas, não só com essa epidemia, mas com possíveis outras e também com as questões que a gente ainda vai ter que resolver, como, por exemplo, o exemplo que eu dei de logística de vacinas e etc. Aqui estão alguns dos meus contatos, para quem quiser saber um pouco mais. Prazer enorme estar com vocês aqui, de verdade, poder mostrar um pouquinho da solução. Obrigado, Paulo. Excelente, Francisco. Muito bom. É importante a gente ver o que nós, né, nós brasileiros estamos fazendo e levando aí para o mundo afora. Isso é muito bom. E cada solução complementa uma outra, né? Vamos ouvir agora o Fernando, vai contar para a gente a história dos dados do bem. Fala aí, Fernando. Isso aí. Pessoal, primeiro, muito obrigado pelo convite. Realmente é um prazer participar dessa mesa e, além disso, com essa responsabilidade enorme de falar depois do Cláudio, falar depois do Francisco e trazer um pouco dessa história que eu acho bem bacana do Dados do Bem. Eu vou compartilhar aqui rapidamente minha tela com vocês e vamos direto ao assunto. Então, contando um pouquinho dessa história, como eu falei anteriormente, eu sou médico, sou pesquisador da área de doenças infecciosas e UTI, e desde o início da epidemia, na verdade, eu trabalho com epidemias há muitos anos, né?
e desde o início da epidemia, nosso grupo vem trabalhando com modelagem e com predição. E uma das coisas que ficou evidente é que todo mundo trabalha com os mesmos dados. E isso é uma enorme limitação, embora haja uma diversidade de modelos, mas os dados acabam sendo os mesmos. Então, ter dados novos e poder, de uma certa maneira, aportar outras informações foi uma das coisas que motivou a criar essa iniciativa. Então, essa iniciativa, de uma certa maneira, ela surgiu de um encontro, que é o encontro entre o Rafael Albuquerque, CEO da Zux, eu e o Jorge Moll Neto, que, na verdade, veio de uma conversa com o Gito já há alguns anos, que a gente vem conversando sobre como usar redes sociais para entender progressão de epidemias e progressão de doenças e determinados comportamentos. E isso, de uma certa maneira, foi feito em 2009, na época do H1N1, mas tem pouca coisa, de fato, feita nisso. Aqui a ideia era buscar contactantes inicialmente, como é que a gente podia entender a progressão da doença. E nesse momento, o Gito me apresentou o Rafael está na Zux, que já não é mais uma startup, é uma empresa que já tem uma estrada, está em 6 países, uma empresa de Big Data. E a gente começou a trabalhar no dia 25 de março para botar uma ferramenta de pé que fosse útil em auxiliar o poder público em controlar a doença. E a gente passou uma semana em brainstorm diário, quer dizer, Rafael está em Atlanta, eu no Rio, Gito no Vale do Silício. E, finalmente, depois de uma semana, a gente chegou nessa ideia. Então, a ideia ela envolve um aplicativo, que é esse aplicativo Dados do Bem. Ele tem várias camadas, então tem um questionário de autoavaliação com sinais clínicos e epidemiológicos. Ele tem uma capacidade de triagem dessas pessoas com maior probabilidade de ter Covid, e bem como ele tem uma estratégia que é um pouco diferente do que o Francisco mostrou, de busca de contactantes. Aqui, na época, eu considerei que a estratégia usando Bluetooth não era uma estratégia bem aceitável na nossa cultura. O que a gente desenvolveu foi uma estratégia de snowball, onde as pessoas positivas convidam os seus contatos. E, a partir daí, isso foi no comecinho, no dia 21 de abril, quer dizer, menos de um mês, a gente já estava com o aplicativo e uma tenda com capacidade de mais de 1.000 testes por dia, toda levantada com doações. Essa testagem é essencial no sentido de entender a progressão da epidemia, mas também do ponto de vista de auxiliar os governos, que a gente sabe que, e naquele momento eu tinha certeza que em algum momento viriam os testes e os governos teriam enorme dificuldade de aplicar e utilizar a informação. Então, a terceira camada é essa camada, digamos, de análise dinâmica, que tem geolocalização, então no aplicativo tem um SDK instalado. Além disso, uma série de informações que estão nesse dashboard que eu vou passar rapidamente. O aplicativo, o usuário baixa o aplicativo, ele responde essas características de sinais e sintomas, bem como o padrão de contatos. Ele recebe um QR Code baseado hoje num algoritmo de inteligência artificial. Esse QR Code direciona esse indivíduo para um local de testagem, e esse QR Code vem já com horário e data marcado. O resultado do exame aparece na tela do usuário em menos de 2 horas e, caso ele seja positivo, ele indica aqueles indivíduos que ele tem mais contato, até 5, que entram, digamos, com prioridade 0. Então, no dia 31 de agosto, por exemplo, nós
aqui, só lembrando, o Dados do Bem começou dia 20, na verdade, gente, o aplicativo estava na loja no dia 21, dia 24 a gente já estava testando. Hoje são mais de 700 mil downloads, 470 mil autoavaliações, mais de 135 mil testes realizados utilizando essa plataforma. Hoje a gente utiliza essa plataforma tanto para PCR quanto para testes sorológicos. Então, tem uma série de visualizações de mapas, com positividade, faz todo o gerenciamento da clínica de testagem, da fila e assim por diante. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente fez, inicialmente a gente estruturou o programa de testagem baseado em categorias de A a E, utilizando algumas categorias, digamos, clássicas recomendadas pela OMS, por exemplo. Depois a gente avaliou sintomas em relação, quando a gente já tinha 300 mil downloads e mais de 30 mil testes realizados, olhamos um pouco do risco, digamos, de testagem positiva baseado em sintomas. Então, esses aqui são os old ratios dos sintomas principais que são reportados. Depois a gente rodou alguns algoritmos de inteligência artificial e aí com dois objetivos. Um objetivo para a predição de risco de Covid e priorização na fila, e o outro objetivo, que é a caracterização de um mapa de risco, aqui em grid de 400 por 400, identificando os locais da cidade onde tem pessoas mais sintomáticas. Hoje tem uma série de operações próprias e do setor público utilizando dados do bem, importante ficar claro que isso é sem nenhum custo. E essas são algumas das operações, quer dizer, da Barra, Caxias, Centro, algumas a gente já fez, já fechou, passou para outros lugares. Hoje a gente está com uma visão muito grande em dar acesso às populações mais vulneráveis à testagem. Então, região de São Gonçalo, região de Manguinhos, Bangu, no Rio de Janeiro. Além disso, uma série de iniciativas com o setor público, e aí isso no estado do Rio de Janeiro, no Norte Fluminense, uma parceria com o IBP, com o estado do Rio de Janeiro, por exemplo, num centro de testagem no Largo do Machado, e, além disso, em outros estados. Então, em Juiz de Fora, Rondonópolis, em São Paulo, em Goiás, são 78 municípios utilizando, e Rio Grande do Sul vai começar a utilizar em breve. Então, esse é um pouquinho da cara das operações. Então, a gente montou essa operação da Barra com capacidade de mais de 1.000 testagens por dia, graças a uma das grandes empresas de ônibus do Rio de Janeiro, disponibilizou 2 ônibus, que são o Dados do Bem móvel. Hoje tem um centro de testagem na Cruz Vermelha, fazendo PCR em parceria com a Fiocruz, também utilizando o Dados do Bem. Isso é um pouquinho a cara do que a gente não apenas desenvolveu o aplicativo, mas a gente desenvolveu a metodologia de testagem, quer dizer, com o ponto de testagem, o afastamento nas filas, com um sistema de testagem onde o aplicador usa o aplicativo também para dar o resultado. Então, isso foi um pouco dos conceitos. E agora, semana passada, esses últimos dias, foi lançado essa ação, que eu acho que é uma ação super importante, uma ação junto com a Fiocruz, junto com a Cruz Vermelha, com a União Rio, SAS Brasil, e as redes da Maré, objetivando uma integração da atenção à pessoa dessas áreas com Covid. Então, a ideia aqui é um modelo integrado, contemplando ação social, educação, vigilância e atenção à saúde nessas comunidades vulneráveis. É importante dizer que a Favela da Maré tem uma comunidade de mais de 140 mil pessoas, é maior do que quase 90% dos municípios brasileiros, e ainda Manguinhos, com 38 mil pessoas. Então, esse conjunto tem um histórico
tanto de violência, mas tem um histórico também de ações sociais e de atuação, por exemplo, de ONGs que trabalham com os moradores. E aqui o conceito foi integrar territorialidade, valorização do SUS e articulação da dimensão sanitária e social. Então, o que a gente faz? Identifica os sintomáticos via o aplicativo, realiza uma testagem rápida, faz rastreamento de contactantes, criou maneiras de fazer acolhimento e isolamento dentro das comunidades. Tem a ação do SAS, que é um grupo de telemedicina que está fazendo um trabalho incrível nas comunidades, tanto no Alemão quanto na Maré e agora em Manguinhos, e integrado junto com a Fiocruz essa internação no Hospital da Fiocruz quando necessário. Então, hoje, o aplicativo ele pode ter 3 entradas, então a indicação pode vir pelo aplicativo propriamente, pelo algoritmo, como eu mostrei para vocês, mas também pelo agente de saúde, que pode gerar um voucher na casa do indivíduo ou mesmo por um médico na atenção primária. E aí realiza a testagem. Essa testagem hoje está sendo apoiada pelo Todos pela Saúde, que é essa iniciativa do Itaú. Tem um grande centro de testagem em alguns locais do país, da Fiocruz e do DASA. A Fiocruz tem 4 grandes centros de testagem. As amostras vão para lá. Nosso compromisso é que isso seja realizado rapidamente, devolva essa informação tanto para o paciente quanto para a atenção primária. A telemedicina também acompanha esses pacientes e, caso seja necessário, isolamento e internação. Então, esse é o nosso time, muita gente ajudou. Como inovação, eu acho que esse projeto é incrível. Menos de um mês de estar de pé, em 3 meses, mais de 700 mil downloads e 120 mil testes. E, além disso, tem um conjunto de dados que vocês podem imaginar que foi gerado, está sendo gerado, como o Cláudio falou, de comportamento, de mobilidade, informações outras. Então, por exemplo, apresentando para o grupo da vigilância de Nova Iguaçu, a pessoa da vigilância que está trabalhando adorou o aplicativo e falou: poxa, e tem uma coisa incrível, agora eu sei onde estão os hipertensos. Então, nem eu tinha pensado nisso quando a gente criou o aplicativo, outras aplicações. Hoje a gente está desenvolvendo toda uma área de saúde mental, junto com o grupo do IDOR, também para apoiar as pessoas que estão passando uma enorme dificuldade nesse momento. E nós contamos com um grupo do que a gente criou, embaixadores do Dados do Bem, que vem apoiando também a iniciativa. E também queria aqui agradecer a várias empresas que doaram e tornaram essa iniciativa possível. Obrigado. Muito bom, Fernando. É muito interessante ver esse esforço, né? Um esforço privado, né? Com base em doações. Informação é tudo, né? A gente trabalha com a área de tecnologia de informações aí, informação é tudo. A minha formação de matemática me dá uma coceira quando eu vejo esses dados sendo divulgados, dados na televisão. Aí o pessoal diz: olha, nós tivemos 30 mil casos novos. O que quer dizer isso? Não quer dizer nada se você não tomar nenhuma providência. Não, está aumentando. Não, mas quantos testes foram feitos? Eu não sei. Então, não quer dizer nada. Essa lógica de poder trabalhar os dados, né, concatenar, juntar, isso é muito interessante, muito importante. Queria ouvir um pouquinho o Braga. Braga, conta um pouquinho aí da sua história e comenta aí o que você ouviu aí. Oi. Eu gostei bastante das 3 apresentações. A última do Fernando me toca bastante, porque desde antes de eu ficar doente, ser internado, tudo isso, eu sentia uma ausência muito grande de teste. Tudo que eu via fora do Brasil, a solução passava por testagens maciças, enquanto aqui não havia teste. Não tinha fornecimento de teste. O cara quer fazer um teste, paga 300 pratas, o que é muita grana para
quando você pega uma comunidade dessa, quem ali dentro pode pagar isso? Ninguém pode pagar isso, cara. Não tem como. Então, é uma ação que tem que ser governamental mesmo, tem que ser por esse caminho de doação, de grupos de empresas interessadas nesses dados. As coisas que o Cláudio colocou também, achei fantásticas, pelo volume de informação que isso fornece à empresa e a capacidade que a empresa ganha de decidir, não só pelo bem dela, mas pelo bem do funcionário dela, por fazer as coisas funcionarem melhor, em chamar as pessoas que podem render mais e isolar aquelas pessoas que podem correr risco, tudo muito, muito integrado. O mapeamento que o Francisco apresentou, as possibilidades disso, cara, vocês têm que trabalhar todos juntos em uma iniciativa única para que todos esses dados se cruzem e facilitem a coexistência que a gente vai ter que ter com esse vírus daqui para frente. Porque independente de vacina, vacina A, vacina B, vacina C, ele não vai embora, ele vai estar rolando aí. Independente, tem gente vacinada pela gripe que pega gripe forte, tem gente que tomou a vacina que fica doente. Então a gente vai sempre conviver com ela, com essa doença. E é ruim, hein? É ruim quando pega feio, eu vou te falar que é desagradável mesmo. 12 dias, eu não sei dizer o que é mais desagradável, se é entubar ou se é desentubar. Eu acho até que é desentubar. Porque depois você voltar ao normal, o Fernando sabe, caraca, rapaz, é uma pedreira. Uma pedreira. Depois daquele tempo ali, você retomar a sua normalidade é muito difícil. E eu vi uma coisa que eu não sei se vocês não estão considerando ou se não tem como entrar na pauta nesse momento, que é o depois. Essa galera toda aí, depois, quando a gente sai, tem sequela. Não vai dizer que não tem sequela, que eu não vi ninguém dizer que não tem sequela. Mas tem sequela. Eu já vi gente que teve fraquinho, quase nada, e mesmo assim tem sequela. É o sabor que nunca mais vai ser o mesmo, é o olfato que ficou seriamente danificado, é mudança de pressão, igual eu tive, tem. Nunca tive pressão alta e agora tomo um carretel de remédio por dia aí por causa de pressão, esperando que volte ao normal. Perda muscular, isso vai gerar fisioterapia por muito tempo, para muita gente. Imagino que tem gente muito pior do que eu. Paulo, Então, só dando pegando um pouquinho só o teu gancho agora do depois, né? Sim. Lembra que eu falei no começo que a gente vem de uma experiência de mapear as pessoas. Então, o que a ND Vida faz é justamente ver como a pessoa vive em relação ao dia de hoje e tentar ensiná-la a viver melhor, fugindo das coisas e das atitudes que vão fazer com que ela fique uma pessoa mais doente, né? Então, a gente tem várias técnicas de mapeando o comportamento e depois trabalhando para que a pessoa vá aos poucos adquirindo hábitos melhores, seja de alimentação, seja de atividade física, seja de relacionamento, porque muitas vezes o problema não é apenas a comida ou por que o cara faz errado o que ele sabe que é errado, né? Essa é a grande luta, né? Sim, claro. O médico tem muito disso, né? O cara vai no consultório, o cara fala, mas você sabe que isso está errado, por que você faz isso? Aí tem um monte de coisa para explicar. E eu acho que agora você falou uma coisa que assim me chamou muita atenção. Eu nunca ouvi falar do depois. Eu acho que o Covid está deixando vai deixar, né, um rastro de problemas comportamentais e de saúde novos, onde a gente vai ter que aprender a mapear isso e suportar essas pessoas talvez de uma maneira por um período um pouco mais especial para conseguir levá-las à normalidade, né? E olha, eu vou te falar, Cláudio, é uma massa grande, eu não digo pessoas com grandes problemas, mas muita gente enfrentando problemas que não tinha, sacou? Isso aí, é interessante isso. Se a pessoa não enfrentar o problema agora, o risco do problema não ir embora se torna muito maior, tá? 2,
ele vai crescer. Sacou? Eu sei de pessoas que saíram do hospital com trombose. Aí está fazendo o quê? Eu estou tomando remédio. O médico me deu remédio para trombose, bicho. Então eu vou tomar o remédio para trombose até o fim da vida. Mas não é assim a parada. Tem que ter um acompanhamento, você tem que voltar. É uma coisa perigosíssima e que é assintomático, né? Você está tomando remédio, você está se sentindo normalmente e aquilo pode continuar andando lá dentro e acabar causando uma catástrofe, outra catástrofe na vida do cara. Entendeu? Não, muito interessante essa pergunta do depois. Eu vou pesquisar, porque eu efetivamente não vi até agora nenhuma ação, nem nos países mais desenvolvidos, não, para depois, do depois. Não. Também não vi. Interessante Fernando, isso. Só um comentário rápido aqui. Eu acho que a colocação do Paulo foi muito importante, mas ela tem dois aspectos. Tem um aspecto que é o aspecto de quem ficou doente, e isso tem sido mostrado, de fato, uma série de sequelas, e a gente, nosso grupo, por exemplo, meu grupo já trabalha há bastante tempo com alterações cognitivas, neuropsicológicas das doenças graves, então das hospitalizações em UTI, especialmente por sepse, e acaba que o Covid não é muito diferente, então, tanto impactos do ponto de vista de qualidade de vida, quanto retorno ao trabalho, quanto mesmo as condições assim, cognitivas e psicológicas que alguns pacientes desenvolvem depois dessas doenças graves. Isso é um aspecto, mas tem o outro aspecto das pessoas que não tiveram Covid, mas que estão de quarentena e que estão vivendo essa situação. Então, também esse aspecto é um aspecto super importante, que muitas vezes a gente subestima. Então, o Cláudio já tinha tocado um pouco nesse ponto, então, assim, a doença mental ela é muito frequente. Hoje era uma dos principais, digamos, burdens de doença no país, especialmente do ponto de vista trabalhista. E, claramente, esse período da pandemia ele teve um impacto grande, quer dizer, não só nas pessoas que digamos, não têm doença mental, mas especialmente nas pessoas que têm doença mental. Então, se você já tem um quadro de depressão, tem um quadro de ansiedade ou outras situações psicológicas, frequentemente esse período de instabilidade, incerteza e isolamento, ele agrava enormemente. Tem uma série de trabalhos já mostrando isso. Então, a gente espera, de fato, quer dizer, que, de uma certa maneira, a pandemia, pelo menos do ponto de vista de saúde pública no Brasil, ela deixa um rastro, mesmo depois do vírus ir embora, bastante importante. Pesado. Sem dúvida. Eu acho que é uma oportunidade para o Francisco expandir esse mapeamento para o pós, deixar marcadas áreas onde os problemas da pós-pandemia podem surgir com mais força, seja essa questão comportamental, que também é muito grande. Conheço muita gente que pirou, não quer mais sair de casa, outro que pirou, quando a primeira porta que abriu, o cara não quer mais voltar para casa. Tem muita gente louca, mesmo. Não tem dúvida. Que engordou 20 quilos, ficou dentro de casa, a ansiedade foi até o alto, engordou pra caramba. Tem muita coisa para mapear nesse pós. Enquanto o Cláudio falou ali, eu me identifiquei até com alguns problemas. Falou, ansiedade, passou a beber mais, eu falei, opa, nossa, sem dúvida. Bicho, nossa, não, mas você vê que interessante, a bebida, a gente até dividiu em dois. A gente fez uma pesquisa logo no começo, onde a gente perguntava se as pessoas estavam bebendo mais. E tinha sim, estavam bebendo mais. Aí a gente viu que tinha uma coisa que levava a beber que não era um problema, era simplesmente estar mais junto com a mulher. Até o cara está com a família, o cara está cozinhando, a mulher está cozinhando. Fazer comida virou uma diversão, né? Porque não sai de casa. Então, o lado, vamos dizer, gourmet do vinho já fez muito mais gente começar a beber um pouco demais. E aí você não pode falar que isso é um problema, vai. Depende, todo dia lá do governo. Depende, porque isso vai causar um problema. Isso vai causar um problema.
Nós trabalhamos com um psiquiatra que é bem bacana, o Dr. Arthur Guerra. Ele até colocou assim, existe uma medida, né, de o que é normal. E quando a gente fez a conta, o normal são, quanto é que dava? 13 garrafas de bebê, 13 garrafas de vinho por mês. É uma coisa assim normal. Pô, aí quando você olha lá, você põe 13 na sua frente, você fala, poxa, vou beber tudo isso, é normal? Mas dá 150 ml de vinho por dia por pessoa, uma coisa assim. Mas a gente fez pergunta se tinha pessoa que aumentava a bebida para descarregar os problemas. E aí apareceu, uma porcentagem menor, mas tem pessoas que vão para a bebida por causa da pressão. E esse é o grupo perigoso. O cara que vai para a bebida porque ele está combinando o vinho com um bife, com um prato que ele fez, vai lá. Mas o cara que está tomando a bebida, o cara que está bebendo, fazendo call de manhã, o cara está com o uísque do lado. Ninguém está vendo ele, está com a bebida ali do lado. É chá. É chá, né? Então, Põe é na bem caneca. complexo. Essa parte da saúde mental é uma coisa assim, é até fascinante de estudar, porque você começa a perceber problemas. A parte do luto é uma coisa que me chocou muito. Eu vivi pessoalmente, porque em março faleceu, eu moro em São Paulo e sou casado com uma carioca. E em março faleceu a mãe dela de câncer, era um negócio já esperado. Mas bem no começo da pandemia, a gente teve que ir até o Rio de Janeiro para fazer a cremação. E foi um desespero. A gente saiu de São Paulo, fizemos um bate e volta, chegou lá, não tinha ninguém no velório, aquela caixão abrindo na calçada, um monte de carro chegando. Então, aquilo foi um luto maltratado. Aí a gente pergunta assim, como que a pessoa, se ela teve falecimento e se ela tratou o luto. E um monte de gente tem o luto maltratado. O cara não deu um abraço no pai porque a mãe morreu. O cara não foi no enterro da mãe. Nós conhecemos pessoas assim. Então, isso acaba trazendo na psicologia problemas futuros pesados. Aí tem que ser tratado. Tem que ser de alguma maneira, isso tem que vir à tona e tem que resolver esse problema. Meu pai... Fala, esse é um ponto bem legal, porque a gente, há 2 anos atrás, a gente fez um estudo grande sobre visita na UTI, mostrando, esse é um estudo brasileiro, foi feito em mais de 40 UTIs, mostrando a importância da visita, não só para o paciente, mas para o próprio familiar. Isso. Então, você visitar o seu paciente, né, que está na UTI, ele participa, e quanto mais tempo você puder ficar lá, ajuda, por um lado, para o paciente, mas ajuda para você. Então, só que agora, nesse período de Covid, foram proibidas todas as visitas dentro das UTIs, por exemplo. Então, por outro lado, muita gente perdeu parentes. E aí você pode... É isso, quer dizer, a questão do luto, você não ter podido visitar, você não ter podido expressar seu sentimento. É pesado. Ou mesmo, é uma questão pesada, e é uma questão assim, essa questão da saúde mental e do burden de doença mental pós-pandemia é uma coisa para a gente ficar muito atento, porque isso, sim, de fato, já vinha mapeado da época do SARS, então, estresse pós-traumático, burnout, uma série de questões, depressão, ansiedade, que eu acho que a gente tem que estar atento. Eu queria só pegar um tópico aqui um pouco diferente, só para que é a questão da utilização dos dados pelos governos e pelos agentes públicos, porque eu acho que esse é um dos grandes desafios que a gente tem. Então, queria ouvir um pouco também do Francisco, porque, às vezes, aí mesmo do Cláudio, né, Cláudio? Eu acho que eu não sou uma pessoa de TI, mas sou uma pessoa que trabalho com informação. Mas um dos grandes desafios, às vezes, é você tem um dashboard incrível, você tem informações super legais e você monitora, digamos, o seu cliente, digamos, aquela secretaria, aquela pessoa, você vê que a pessoa praticamente não usa o dashboard, não acessa, não usa a informação. Então, eu acho que tem uma questão, e aí também para o Paulo, né, Paulo? Como é que a gente melhora essa cultura de tomar decisões baseado em dados, cara? Tem tanto, assim, esse esforço de gerar dados e, por outro lado, às vezes nossas autoridades não olham, né? E não tomam decisões baseadas... Complicando um pouquinho a pergunta aí para o Francisco e para o Cláudio, quer dizer, a gente tem 2 aspectos, né? Tem o pessoal que não usa e deveria usar,
e tem pessoal que usa e não deveria, como a LGPD preconiza, né? Você tem que controlar, segurar. Então, isso é um desafio. Mas, realmente, a cultura de usar informações, analisar, interpretar, tomar decisões, essa provocação do pós aí, tem muita coisa. Tem que pensar em números. Nós estamos falando aí, a planície vai chegar com 150 mil óbitos. Isso significa aí 10 milhões de pessoas, significa um monte de sequelas aí para os próximos anos. Certamente a gente vai ter que trabalhar em cima disso. Mas aí, Francisco, olha a provocação do Fernando aí. Eu acho a provocação excelente. Eu acho que o problema começa antes, começa na produção do dado. Eu acho que a gente tem muito problema na produção do dado, sobretudo na área de saúde. Você vai olhar, por exemplo, o dado de saúde da família, você tem muito problema de preenchimento de tudo. Não há a devida atenção para isso. Às vezes, o profissional de saúde na ponta não é devidamente treinado para isso. Os prontuários estão ajudando bastante, mas ainda tem muito problema. Então, começa essa camada de problema. Tem uma outra que no Brasil tem essa coisa de dono do dado, né? Tem essa figura da pessoa que se sente poderosa. Eu adorei o nome do projeto, Dados do Bem, assim, porque é bem direto, né? Olha, isso aqui, disponibilizar o dado é propiciar que se faça o bem. E tem um monte de gente que senta em cima do seu dado mesmo e fica lá. Então, esse é um dos maiores desafios, é cultural, de produção do dado, de liberação do dado em formato adequado e, por último, de tomada de decisão com base em dados. Porque também isso tira um pouco o poder da pessoa, né? Às vezes o cara quer fazer uma medida aqui ou acolá, porque tem um vereador, tem um amigo, tem não sei o quê, e quando você tem o dado demonstrado de forma totalmente transparente, impede determinados arranjos. E isso é problemático, é isso, em certa medida, que a gente quer mesmo. Como é que a gente dribla esse problema hoje? A gente assim, esse eu acho que foi a grande sacada, assim. A nossa plataforma é toda baseada em APIs que vão puxar esses dados de múltiplas fontes. E a gente vai evitar o máximo possível o dado que esteja sendo alimentado. Mas é óbvio que tem uma parte dos dados que não tem jeito, a gente vai ter que contar com isso. Mas a gente sempre busca proxies, busca meios alternativos de cotejar esse dado para gerar aí a inteligência. Não ficar estritamente dependente só do dado existente. E a gente também tem muito algoritmo para limpeza de dados. Isso é outra coisa que a gente tem preocupação o tempo todo. A gente faz previsão, bate a previsão com o que efetivamente aconteceu, traça onde pode estar o erro do nosso dado, limpa a base, reestrutura, e a gente faz isso continuamente o tempo todo. Mas, sem dúvida, para a implementação da solução do Brasil, esse é o maior desafio. E digo mais, assim, eu tive algumas reuniões com o governo e as pessoas assim, esse dado aqui a gente não tem. Aí o outro falava, como não tem? Eu te passei uma planilha anteontem, numa reunião online. Era um negócio assim de deixar qualquer um doido, assim. Você via que as pessoas estavam um pouco tocando a coisa no bumba meu boi completo. Quando pequeno uso de informação é aquilo. Pô, isso vai dar um trabalhão para fazer, isso como é que vai ser? Não importa o trabalhão que vai dar. O ponto é o seguinte, esse é o passo número 1, porque depois que você tiver esse trabalhão serve para tudo e é o que deve ser feito para as próximas pandemias, é aonde a gente tem que evoluir. Agora, a gente quer fazer isso de uma maneira, a gente quer facilitar o usuário, a gente quer facilitar o usuário do governo também, não é só botar a faca no pescoço, falar, você tem que fazer e não está fazendo. Como é que a gente pode criar formas user-friendly, né, para fazer isso. E todo esse nosso foco. Viu, o que eu acho que vai ajudar demais é efetivamente existir a LGPD e ser aplicada de uma forma correta, porque pela nossa experiência, as pessoas muitas vezes não vão buscar ajuda. Então, por exemplo, se você pega um dado populacional e cria uma ação para um determinado grupo, você tem que ficar esperando fazer uma oferta sem identificar ninguém. Você tem que fazer uma oferta geral esperando que alguém do grupo se interesse e vá. E vem algumas pessoas. Mas se você pega e faz a oferta direto para a pessoa que tem problema, a quantidade de pessoas que você consegue ajudar é muito maior. Ou seja, quando eu chego na pessoa com o problema dela e eu faço ela ver que ela tem um problema a ser tratado, eu consigo dar um tratamento específico e muito proveitoso, num custo menor do que se eu faço com uma população toda. Então, quando eu pego a Lei Geral de Proteção de Dados, efetivamente,
eu tenho uma proteção enorme, porque eu consigo dar para a pessoa uma informação quando ela consente, e o cara para quem foi dado o consentimento tem a responsabilidade que ele sabe aquilo lá. Ele não pode mais fazer uso e não falar que não sabia. Pega, por exemplo, o pós-Covid. Eu peguei, por exemplo, a gente vai ter um mar de informações de pessoas que têm N sintomas. Então, de cara, eu pego um cara que teve Covid e falo, esse cara não põe mais no plano de saúde. Esse cara vai ficar caro. Como é que, com a lei geral de proteção de dados, isso não vai acontecer, porque vai saber que ele sabe que aquele cara tinha Covid. Então, quando ele fizer essa separação, ele não vai mais poder usar o benefício de ter o dado e ninguém saber que ele tinha. Então, eu acho que agora, plataformas como as nossas, a minha, que é um pouco mais focada na empresa, de vocês, que é uma coisa pública, todas vão se beneficiar da LGPD, porque vai permitir que as pessoas tenham acesso ao dado e, efetivamente, não possam fazer mau uso, porque o mau uso vai ser facilmente rastreável. É a minha visão, que eu acho que nesse ponto vai ajudar muito. Vai ter informação, vai ter o que fazer com ela e não vai poder fazer maldade, porque a maldade vai ter assinatura. Eu espero, né? Isso é muito importante. A tendência nossa, o ideal seria dados abertos, né? Claro que não os confidenciais, mas os dados estatísticos. Cada um dos três aqui que se apresentaram está trabalhando dados, e se os governos tivessem tempestivamente, né? A gente passou aí 3 meses no tal do platô, que não era um platô, era uma soma de 27 estados. E então, hoje foram 1.000 óbitos. Hoje, o 1.000? Não, os 1.000 foram nas últimas 2 semanas. Então, vamos tomar as providências. Não, mas a UTI está vazia. Como é que morreu gente e a UTI está vazia? Não, porque o dado é 2 semanas atrás. Então, vamos nos dados do cemitério. Aí o dado do cemitério tem 1 mês de defasagem. Então, você trabalhar dados e tomar decisão em cima de dados, eu digo assim, pilotar um carro olhando para o retrovisor. Então, aconteceu 2 semanas atrás alguma coisa, vamos tomar uma providência. Eu acho que a gente já está... Nosso papo aqui está ótimo, mas a gente já está chegando perto do nosso limite do tempo. Então, gostaria de abrir para cada um de vocês, fazer uma consideração final aí e fazer as suas despedidas aí. Eu queria começar aí pelo Cláudio, seguindo a mesma ordem que a gente começou. Cláudio, diga aí. Eu vou começar agradecendo a vocês da EUINFO pela oportunidade, ao Francisco e ao Fernando pela participação. Eu adorei conhecê-los. Pessoas que, assim, eu acho coisas assim tão maiores do que eu faço. Eu faço uma coisa para uma empresa, vocês fazem uma coisa para o mundo, né? Uma coisa super complexa. Mas eu acho que tudo isso vai somar muito, e o Covid, a pandemia, foi um acelerador dessas ações. Uma conscientização da alta gestão que isso existe. Então, há 6 meses atrás, você falava de saúde numa empresa, você estava falando de um apêndice do RH. Hoje é um assunto do CEO. Ele não sabe o que vai acontecer. Então, as empresas que fizerem essas plataformas, o caminho é esse, né? O caminho é dados, que forem usáveis, que seguirem a Lei Geral de Proteção de Dados, que permitirem serem fácil implantação. Essas empresas vão ajudar muito as pessoas. Eu acho isso a parte mais importante. Eu acho que a informática nunca vai estar tão em evidência, a tecnologia da informação nunca vai ser tão útil quanto agora, com tanta aplicação real para o bem-estar das pessoas. E foi um prazer participar. Obrigado. Francisco. Agradecer a você, Paulo, pelo convite, Rio Info. Fiquei muito feliz de estar aqui. Uma honra de verdade estar com o Bosa e com o Cláudio aqui hoje. Dr. Bosa e o Cláudio aqui hoje. Extraordinário, assim, eu aprendi muito. Acho que queria dizer também que eu estou aberto, assim, depois se os contatos puderem ser compartilhados, acho interessante, acho que vai ter muita figurinha para trocar e eventualmente até coisas para desenvolver juntos. A gente está entrando no Brasil agora, né? Diferente de vocês que já estão mais robustos aqui, a gente está muito forte fora, mas a gente tem muito interesse em contribuir para minorar esses problemas todos. Então, foi uma alegria estar aqui com vocês e poder expor um pouco do que a gente tem desenvolvido. Desculpa, falei do Bosa, mas também o Paulo Braga, que deu aí o testemunho dele, obrigado também. Então prazerzaço e até a próxima. Que seja breve. Fernando.
é realmente um enorme prazer participar. Espero poder participar das próximas com mais novidades, quem sabe, né, Paulo? E, Chico, assim, vamos trocar umas figurinhas. Cláudio, parabéns pela iniciativa. Eu acho que, embora você esteja trabalhando para as empresas, a saúde na empresa é um ponto central, e isso a gente sabe, né? E Paulo, assim, seu testemunho, queria ouvir mais. Assim, eu sou especialista na UTI, é importante, a gente tem muito a aprender com as pessoas, com as vivências. Assim, minha mensagem final aqui é que, ao longo dessa pandemia, uma das coisas que aconteceu foi assim, essa oportunidade incrível de compartilhar dúvidas e soluções com pessoas de áreas muito diversas. Então, embora eu acho que o Brasil precisa avançar muito nessa cultura de informação, de dados, de decisões baseadas em dados, por outro lado, tem uma massa crítica hoje já incrível no país e com uma capacidade enorme de produção e inovação. Então, aqui, novamente, chamando o desafio, acho que a área da saúde é uma das áreas que precisam de soluções inovadoras e que informação é essencial para isso. E a ideia, de fato, é que matemáticos, antropólogos, engenheiros e informáticos e mesmo médicos possam trabalhar junto buscando essas soluções. Então, é um prazer grande participar. Eu sou completamente fora dessa curva aqui, né? É muito bom ouvir esse tipo de iniciativa pelos dois lados, pelo lado público, pelo lado privado. Eu fiquei bastante impressionado com as 3 apresentações, com as 3 movimentações sobre esse recolhimento e manipulação de dados. Acho isso muito importante. Acredito, como vocês falaram, que tem que partir do governo a mudança, o uso desses dados. Isso tem que chegar até o governo, ele tem que usar não só os dados que são gerados para eles, mas como os dados como o do Cláudio, que são gerados para a iniciativa privada e que tem outro tipo de tratamento. Também seria muito importante o governo alcançar isso. Eu sei que eu não poderia falar isso, mas eu vou falar assim mesmo. O Luan já me conhece, o Paulo também já me conhece. Vejo de uma forma simplista, bicho. O governo não usa os dados e não manipula como deve ser para construir as coisas no caminho correto, porque ele não tem interesse nisso. Não tem ninguém de áreas técnicas apropriadas recebendo esses dados. Tudo é tratado de formato político e não no formato técnico para que as coisas sejam encaminhadas na direção correta, né? Não vou continuar o comentário aqui, porque senão o blog vai cortar a gravação. Fernando falou sobre UTI, eu era para ter falado sobre isso. Cara, eu tive um choque muito grande quando eu acordei, demorei muitos dias a voltar ao mundo real, mas foi a primeira vez, e espero que a última, que eu estive numa UTI e fiquei bastante impressionado. Posso ter tido sorte no hospital, mas fiquei bastante impressionado com o tratamento, o tempo todo. E olha que eu dei trabalho, hein? Eu tenho certeza, eu sei que eu dei trabalho. Eu até hoje tenho algumas lembranças que vão voltando e eu dei bastante trabalho. E fui muito bem tratado, muito bem cuidado. Fiquei muito impressionado mesmo. Prazer estar aqui com vocês, um prazer tomar conhecimento de tudo isso. Tomara que vocês 3 façam um grande movimento juntos e revolucionem essa parada toda e que nós tenhamos um preparo muito maior no conhecimento desses dados daqui para frente. Obrigado, Paulo. Obrigado, Francisco, Fernando e Cláudio. Valeu. Legal. Pessoal, foi excelente essa nossa conversa aqui. Eu acho que essa pandemia, se a gente puder dizer que tem algum benefício, foi esse da gente poder trocar informações nesse modelo, nesse formato. Nós estamos aí criando uma vacina no mundo com 100 e tantos laboratórios trabalhando e trocando informações. Se uma vacina for sair com 6 meses, isso é um recorde
astronômico, por causa de troca de informações, por causa de intercâmbio, por causa da tecnologia funcionando. Eu acho que a tecnologia existe para melhorar a vida das pessoas, né? Esse é o nosso papel aqui, Rio Info, Rio Soft. A gente tem que estar sempre pensando em como é que a tecnologia está ajudando o ser humano, tá? Como é que está ajudando a sair de um problemão e como é que está ajudando a evitar novos problemas, né? Essa lembrança do pós aí é muito importante. Vamos monitorar, vamos acompanhar, vamos ver o que está acontecendo. Isso vai trazer informações, sequelas e informações para os próximos anos. Quero agradecer a presença de cada um de vocês, Francisco, Fernando, Cláudio, Paulo Braga. Excelente. Valeu. Obrigado a todos. Pessoal, tem mais outras trilhas aí, procurem as outras trilhas que estão muito interessantes aí, por favor. Grande abraço, Rio Info Grande abraço 2020. a todos. Obrigado. Valeu, Abraço a valeu. todos. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Tchau, boa Obrigado. noite.